Acidentes de trânsito e benefícios do INSS. Hoje nós vamos conversar com duas pessoas muito especiais, profissionais, experientes nesse assunto acidentes de trânsito, que é o Dr. Fábio Marçal e o deputado estadual Coronel Wellington. Mas antes de apresentá-los, eu quero pedir para você curtir a nossa página, seguir e dar um like também no canal no YouTube As Irmãs do Previdenciário. E seguir também a nossa página no Instagram, @Pimentel Miranda Advocacia. Eu sou a Juliana Pimentel, sou advogada, especialista em direito previdenciário. É uma honra e uma alegria para mim estar aqui para apresentar mais um episódio do canal As Irmãs do Previdenciário. Hoje eu estou desacompanhada da minha irmã Mariana, que está na aula, na faculdade, fazendo um mestrado, mas deixou aqui um abraço para os nossos convidados e para os nossos seguidores também. Então, como eu disse, nós vamos falar sobre acidentes de trânsito e os benefícios do INSS e temos a honra de receber aqui no nosso canal o Coronel Wellington, deputado estadual, e o Dr. Fábio Marçal. Seja bem-vindo, Coronel Wellington. Nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui. É muito importante todos os temas elencados por vocês como tema dessa reunião e principalmente pela relevância e a diferença que faz essas informações para o cotidiano de cada cidadão, cada cidadã, em todos os 78 municípios capixaba e também dentro da amplitude dessas redes sociais para todo o Brasil, sobre a importância da previdência em acidentes de trânsito e também a relevância desse tema para a saúde, para a economia no estado do Espírito Santo. Nosso muito obrigado. Nós que agradecemos, é uma honra para a gente receber o senhor aqui. Recebemos também o Dr. Fábio Marçal, que é advogado, especialista em trânsito, advogado criminalista também, um amigo muito querido de longas datas. Seja muito bem-vindo, Dr. Fábio. Eu que agradeço, tá? Um orgulho imenso estar aqui. E, como o deputado falou, é extremamente importante e relevante para as pessoas, principalmente as pessoas mais humildes, que têm que ter ciência da importância da contribuição em caso de um acidente, de algo que não está esperando, de repentino, e não ficar, infelizmente, sem nenhum tipo de auxílio. Exatamente. Então, o nosso canal ele foi criado justamente para isso, para passar informação para as pessoas. E como você bem disse, doutor Fábio, as pessoas que têm menos recurso financeiro, né, que às vezes não conseguem pagar um profissional para lhe orientar antecipadamente. E aqui a gente quer falar um pouco, conversar e deixar informações, deixar dicas para os motoristas de trânsito, principalmente, né? Lembrando que os acidentes de trânsito eles têm causado um impacto financeiro muito grande no país, porque tem acidentes que deixam os motoristas incapacitados, né? E que eles precisam acionar o INSS. Nós temos aqui situações que a gente vai trazer na mesa de motoristas que não pagam o INSS, sofrem acidentes e ficam totalmente desamparados, sem receber esse seguro social, que é o INSS. E aí, eu queria pedir para o senhor, doutor Fábio, trazer para a gente aqui como que tem sido isso na prática, né, da sua advocacia criminal, voltada para crimes de trânsito, os acidentes de trânsito. O que o senhor tem visto no dia a dia? De fato, existem muitos motoristas que não estão pagando o INSS e estão ficando desamparados, acidentados. Doutora Juliana, o advogado geralmente ele se depara com diversas tragédias, né? Ou é uma falta de liberdade, ou é um problema médico que as pessoas procuram. Nos casos dos acidentes, você tem o primeiro fato gerador, que é o acidente, que já é uma tragédia muitas vezes, né? Perde um ente querido ou fica mutilado, sem poder trabalhar, incapacitado para as atividades mais comuns. E aí você vem com um efeito colateral invisível, que é o após, que é justamente quando a pessoa se vê incapacitada, se vê impossibilitada ou perdeu um ente querido, e ela não tem nenhum tipo de auxílio.
porque está ali no dia a dia trabalhando e aquilo não passa, né? As pessoas elas não se programam nem para a morte, nem para os acidentes, nem para esses momentos que são difíceis. E aí que nós temos um problema terrível, porque muitas vezes se pensa assim, um filho que não tem um auxílio no pai que perdeu, mas nós temos até pais que às vezes são sustentados e mantidos pelos filhos, e aquele filho não tem nenhum tipo de contribuição, nenhum tipo de documento que você prova, né, que aquele pai ou aquela mãe ou uma pessoa idosa que dependia daquele filho que estava trabalhando, e a gente se depara com situações extremamente terríveis, principalmente com o fim do pagamento do seguro DPVAT, porque a gente tem que entender que o seguro DPVAT ele não é um benefício pago a quem pode trabalhar, ele é pago geralmente quando a pessoa se vê incapacitada num acidente de trânsito. Era pago, né? E agora isso foi cortado repentinamente, e aí você imagina, uma pessoa, vamos lá, R$13.500, eram quase um ano de um salário mínimo, que poderia segurar até aquela pessoa que perdeu um ente querido retomar a vida, ou que está incapacitado, retomar de alguma forma a vida. Isso foi tirado repentinamente. E a gente tem essas questões das pessoas que não se programam e não pagam o INSS. Né? São tragédias e eu chamo de efeito colateral invisível, porque só aquele que está envolvido sente, e logo depois do acidente, que é a hora onde ele mais precisa. E aí bate o arrependimento por não ter pago o INSS, por não ter se programado, como você falou, as pessoas não se planejam, né, para um acidente que possa acontecer, uma morte que possa acontecer na família. E aí o arrependimento vem, mas já é tarde demais, não adianta mais. Tem situações que eu vejo na minha prática do INSS que não tem o que fazer mais. A questão da frente parlamentar, que o coronel vai falar mais disso, foi uma ideia, um pedido de socorro por aquele, né, que a gente fala que nós brigamos ali por aquelas famílias que não tinham espaço, principalmente porque no interior são onde ocorrem a maioria desses acidentes aqui no estado. Né? Existem municípios, vários municípios, que o dobro de mortes em acidente de trânsito do que homicídio, crimes dolosos contra a vida. No estado, nós já ultrapassamos as mortes no trânsito no ano passado, em 23% mais mortes no trânsito do que dos crimes dolosos contra a vida, somados latrocínio, feminicídio, homicídio. Então, nós vivemos mesmo numa guerra no trânsito. Está mais perigoso andar no trânsito do que em qualquer outro ambiente. Nossa. E aí alguém me falou, né, que o coronel Wellington, deputado estadual, tem uma frente parlamentar que é um acesso, né, aberto aí de apoio à população em geral. Alguém me contou esse segredo, tá, coronel? E aí eu queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre esse acesso, né, que o senhor tem ao seu mandato ali na Assembleia, né, como deputado estadual, esse acesso livre às pessoas, principalmente do interior, e também te parabenizar, viu? Precisamos de deputados com esse interesse, de fato, de apoiar a população em geral. Sim, nós agradecemos também os seus parabéns, dizer que nós somos apenas assim, servidores públicos, e como a própria definição de servidor, a gente está lá para servir a comunidade no que está afetando, está atingindo a comunidade, incomodando. E esse tema é um tema relevante em relação aos acidentes de trânsito, que hoje se chamam sinistros de trânsito, que acontecem sem nenhum tipo de previsão e pegam as pessoas desprevenidas, umas que têm acesso à previdência, outras não, em razão das diversas peculiaridades que existem, né? Principalmente muitos condutores de motos que estão fazendo uma jornada extra para complementar o recurso da família, e esses acidentes que acontecem em todo o estado do Espírito Santo, como o doutor Marçal falou, que já tem um número maior do que os próprios homicídios que acontecem no Espírito Santo, eles ainda têm uma repercussão mais relevante, porque nem a morte no trânsito ela ocorre no local. Então, hoje o número de mortes no local é maior do que as vítimas de homicídio. Mas as mortes que acontecem em decorrência dos acidentes de trânsito, elas contribuem ainda mais para o aumento dessa diferença, sem contar com as pessoas
que ficam acamadas e têm as suas limitações físicas por conta desse acidente, ocupando os leitos hospitalares, deixando jovens na idade produtiva, a idade que poderia estar trabalhando, mas eles ficam com essa limitação de não poder trabalhar em razão desses afastamentos, ora pelo benefício do INSS, ora sem o benefício, quando eles não têm. Mas que esse assunto foi levado ao gabinete onde nós trabalhamos pelo Dr. Marçal, representando um número considerável de cidadãos, cidadãs que perderam seus entes queridos, né, que tiveram suas vidas impactadas por acidentes de trânsito, seja de automóveis, seja de motocicletas, seja de caminhões ou de qualquer um tipo de veículo no estado do Espírito Santo, e que tinham essa demanda de falar com alguém sobre os problemas que estavam atingindo eles, principalmente da ordem não só física, não só econômica, mas psicológica também. Então é muito importante nós termos ouvido, porque é a nossa função, nossa obrigação, dar voz às pessoas que chegam lá, os institutos, as instituições que chegam lá representando a comunidade, porque nós somos comunidade, estamos ali para isso, de portas abertas, recebemos a sugestão do Dr. Marçal e assim nós criamos a Frente Parlamentar em Defesa das Vítimas de Acidentes de Trânsito. Pegamos 10 assinaturas de 10 deputados para constituir formalmente essa frente parlamentar e assim nós já fizemos algumas reuniões convidando as famílias, as pessoas que tiveram problema em razão dos acidentes ou sinistro de trânsito no estado do Espírito Santo e levamos para lá para serem ouvidas, inclusive exigir da justiça, né, uma velocidade nos processos, porque o ente querido não volta, mas que se a justiça for justa e der voz e dentro de um Estado democrático de direito, que ele tem acesso à ampla defesa e ao contraditório, mas a justiça for feita, a família vai virar aquela página de uma forma mais confortável. E como o doutor Marçal muito bem sempre fala, a repercussão, né, de um acidente de trânsito, ela vai para toda a vida. A perda de um ente querido não volta mais. E que a pessoa nunca vai ser substituída por uma sentença condenatória, mas pelo menos ela vê que a justiça no Estado ela foi feita. Então a Frente Parlamentar ela tem esse objetivo. Primeiro, abrir as portas da Assembleia de nosso mandato para essa causa, para esse tema. E segundo, promover essa justiça social que a gente tanto espera de todos os governantes. É muito bacana, porque a depender do acidente, né, a vítima ou a família da vítima podem acionar o INSS e também o causador desse acidente, né, doutor Fábio? Esse causador, né, tem a responsabilidade civil e criminal. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, porque tenho conhecimento que você já advogou e advoga para aí alguns acidentes graves que aconteceram com vítimas fatais, de acidentes de grande repercussão também. Queria que você explicasse um pouquinho para essas famílias, alguém que esteja aqui nos assistindo, quais são os direitos dessas vítimas e familiares que têm aí, no caso, um falecimento, né, diante desse acidente. O acidente de trânsito, ele gera 3 responsabilidades diretas, né? A administrativa, em caso de sem habilitação, né, ou qualquer infração, né, de trânsito, a responsabilidade criminal e a civil, né? Nós, na responsabilidade criminal, a gente tem o hábito de ser assistente de acusação em diversos acidentes, até porque a justiça criminal ela tende a ser, mesmo que lenta, ainda mais rápida que a civil, né? Sim. E no processo criminal, né, como assistente de acusação, a gente pede a reparação final do dano causado, para reparar a família também no criminal. E no civil, e às vezes não são as mesmas pessoas que estão no polo, né? Eu tenho um caso emblemático aí no município da Serra, que o condutor, né, ele vai responder criminalmente, estava dirigindo um caminhão alcoolizado, subiu em cima da calçada, nas férias de uma adolescente que estava caminhando com a mãe, e essa adolescente veio a óbito, né? Esse motorista ele desceu do carro, foi fumar um cigarro, nem socorreu a vítima porque estava alcoolizado. Então, no âmbito criminal, ele estava no núcleo da ação, ele está respondendo e nós somos assistentes de acusação nesse processo criminal. Com relação à ação civil, nós acionamos o empregador dele, que é uma transportadora, e
o caminhão era de outra transportadora. Então, estão as duas no polo passivo da ação civil. E essa pessoa é a única sentença favorável no Brasil, em face da Caixa Econômica. Inclusive, a Caixa Econômica perdeu o recurso agora e entrou com embargo de declaração, mas é a única sentença no Brasil procedente para que se pague em 2024 o DPVAT. Então, olha que consequência. Essa pessoa ela trabalha fazendo salgados, né? Perdeu um ente querido, a mãe da vítima. Ela se viu em depressão, sem poder trabalhar. Ela não teve auxílio de ninguém, da empresa, de ninguém. O Estado virou as costas a partir do momento que ele, infelizmente, não pagou o seguro DPVAT, que era para pagar, porque em 2024 ainda deveria pagar. Teve que judicializar. Ainda assim, a Caixa Econômica Federal está recorrendo para não pagar. Mesmo outras ações no Brasil todo forem improcedentes. A gente está vendo essa questão porque o recurso, a gente ganhou em segundo grau, mas ainda tem alguns embargos de declarações e tal. Mas você vê que tragédia, né? E aí a responsabilidade civil. O INSS, o Estado, quando ele, num acidente de trânsito desse, ele tem que pagar a vítima ou alguém, ele pode, eu entendo que deve, ressarcir o causador desse acidente. Porque ele gerou um custo para o Estado, além da vítima, imenso. Imagina alguém que ficou impossibilitado, acamado para o resto da vida e ter que receber um benefício daqui até o final da vida. Né? Somos nós que estamos pagando isso. Então, nada mais justo que o Estado, a federação, quem foi o causador? Ele ter que ressarcir a União com relação a isso. Acho que seria importante, mas nós temos diversos casos nesse âmbito e mais ou menos nesse panorama de acidentes, principalmente causados por bebida, né? E os motociclistas, que infelizmente eu uso um termo que não sou contra os motociclistas, pelo contrário, eu advogo para diversos que são vítimas de acidente. Mas nós temos que entender que moto, ela não foi criada para desrespeitar normas de trânsito. O frágil no trânsito, ele tem que se comportar como o mais frágil da relação. E não é o que a gente vê. Não é o que a gente assiste no dia a dia. O mais frágil tomando atitudes que às vezes aumentam o risco no trânsito, que já é imenso. Exatamente. E aí, em relação a essa questão de benefício do INSS, eu quero aqui deixar uma dica, né, para quem está nos acompanhando, e que no caso aqui, como o Dr. Fábio falou, que a maioria dos acidentes de trânsito hoje são de motociclistas, envolvendo motociclistas, infelizmente, e o que eu vejo na prática é que muitos motociclistas perderam a qualidade de segurado do INSS. O que é isso? Deixaram de pagar o seu INSS ou nunca pagaram o seu INSS. Pessoal, o INSS, ele é um seguro social. Costumo dar o exemplo do seguro de carro, né? Se você sofre um acidente de carro e precisa colocar o carro para consertar ou merece receber um outro carro, você tem que estar com o seu seguro em dia. Caso contrário, você vai ficar totalmente no prejuízo. O seguro social e o INSS é a mesma coisa. Nós precisamos pagar o INSS para, quando for necessário, a gente resgatar. Resgata como? Através de um auxílio acidente, através de um auxílio incapacitante, que seja uma aposentadoria por invalidez, auxílio doença, que seja uma aposentadoria também por idade. Então, eu digo isso para alertar os motoristas, principalmente aqueles que trabalham informalmente, não têm carteira assinada, para que façam suas contribuições para o INSS como um contribuinte individual. O contribuinte individual é aquele que ofere renda, ele trabalha, ele ganha dinheiro no mês e ele tem obrigação de pagar o INSS. Não é faculdade. Esse mês eu vou pagar, o outro não. Não. Se você ganhou dinheiro, fruto do seu trabalho, você tem obrigação de pagar o INSS. E se você deixar de pagar o INSS, você pode sofrer uma consequência grave no final. Sofrer um acidente, por exemplo, vai ficar sem benefício do INSS. Então,
Quero deixar esse alerta aqui, doutor Fábio, e deputado Wellington, para as pessoas que estão nos assistindo, porque doutor Fábio já me relatou que tem pessoas, familiares, que ficam sem pensão por morte, né? Filhos, alguns motociclistas aí que já se acidentaram, vieram a óbito, deixaram crianças pequenas e essas crianças não recebem pensão por morte porque o pai não pagava o INSS. Isso é muito triste, isso é muito grave. Então, a gente precisa ter responsabilidade e pagar o INSS. E aí eu queria perguntar para o senhor, deputado Wellington, por que, assim, uma curiosidade minha, né? Por que esse número de acidentes só aumentam? O que falta para conscientizar a população, principalmente os motociclistas? A gente que é motorista e que fica nesse trânsito aí diariamente, a gente vê cada imprudência que é, assim, de arrepiar mesmo, sabe? E a maioria deles, né, são motociclistas, com todo respeito a eles também tenho clientes motociclistas, mas o que falta ser feito para que a população possa se conscientizar, né, e evitar essas tragédias? Eu penso que, segundo o Código Nacional de Trânsito, o trânsito é constituído pelo homem, pelo veículo e pela via. E se todos esses 3 itens eles conviverem de forma harmoniosa, não acontece acidente. Mas quando há um desequilíbrio em qualquer um desses 3 itens, por exemplo, a ação de um acidente pode ocorrer em razão do dano da via. A via está irregular e a responsabilidade ser do poder público, né? O acidente pode ocorrer por um dano mecânico ou alguma peça do veículo ou da motocicleta ou do caminhão, né? Ou de uma imprudência, negligência ou imperícia do próprio condutor. E a gente falando em condutor, né, que geralmente assim, a parte principal onde acontecem os acidentes por conta do item condutor, do cidadão motorista, né, com a sua imprudência, sua negligência ou sua imperícia, muitas das vezes acontece por conta da educação no trânsito, que a gente tem assim, culturalmente, vai falar, olha, tem os videogames que as crianças andam da velocidade que quiser, eles desrespeitam qualquer norma de trânsito e acham tudo bem. Acham que, inclusive, pode fazer isso quando estiver habilitado num trânsito de uma cidade, colocando em risco as pessoas. Além dessa perspectiva aí tecnológica que vem muitas vezes para prejudicar, tem também a questão de que o Estado ele recolhe um recurso através do próprio imposto que nós pagamos, que é destinado ao Detran e que deveria estar sendo feito a conscientização nas escolas, inclusive com a inclusão na grade curricular desse tema que tem afetado a vida do capixaba. Pra você ter uma ideia, a violência é importante? Sim. Mas a violência no trânsito tem sido maior do que a violência em termos de arma de fogo. Então, esse aspecto, nós precisamos de avançar no Estado do Espírito Santo. Nós somos um Estado que a nota A em capacidade de pagamento, nota A mais pelo Tesouro Nacional. O recurso é arrecadado do imposto e também de todas as transferências do Estado para o Detran. E esse trabalho não está sendo feito na escola. Nós conversamos recentemente com o diretor-geral do Detran, inclusive sobre uma sugestão e um trabalho a ser feito de implantar as matérias, as mesmas matérias no ensino fundamental 2 ou médio sobre assim, os artigos e essa reflexão sobre o tema de trânsito nas escolas, e isso servir lá na hora de tirar a habilitação, de servir como hora-aula já executada pelo ensino, pelo poder público, no caso aí a Secretaria de Educação. Então, tudo que nós já pensamos, inclusive assim dentro da frente parlamentar, o item principal e o ponto de partida é a educação através de inclusão dessa matéria na grade curricular e de uma forma assim, significativa também, daqui para frente incluir e as pessoas que já são formadas fazer a captação e fazer essa reflexão crítica de como eles têm dirigido, colocando em risco a vida das pessoas
E para isso acontecer, o Estado tem que pegar aquele recurso, tem que pegar aquela instituição que é o Detran e as pessoas que trabalham lá dentro daquela instituição para fazer visitas nos municípios do interior, que, como o doutor Fábio falou aqui, a maioria dos acidentes de trânsito, principalmente de moto que acontece, são motocicletas do interior, que eles substituíram o cavalo pelo cavalo de aço, que é a moto, e muitas das vezes por falta de sinalização, por falta de fiscalização também, porque o trânsito hoje está numa incógnita. Quem que é o competente para estar fiscalizando o trânsito? É a Polícia Militar ou é o município, que é responsável pelas regras de circulação, parada e estacionamento, né? Então o município às vezes sinaliza o efetivo da Polícia Militar é reduzido em todos os 78 municípios capixaba, o que favorece as pessoas na crença da impunidade, como o doutor Fábio falou aqui, né? Então eu posso fazer porque se acontecer alguma coisa eu não vou sofrer as consequências da lei. E fica por isso mesmo. Aí acaba sendo um fator que vai somar, né? Vai contribuir para que cada vez mais as pessoas façam o que querem, inclusive a percepção e correria do dia a dia, né, faz com que as pessoas vivem numa dinâmica acelerada, dando também uma grande parcela de contribuição com o aumento de acidente de trânsito. Na correria do pai trabalhar, da mãe trabalhar, ter buscar filho na escola, ter que ir para o trabalho, voltar para o trabalho, fazer uma compra, ir fazer uma atividade física, isso também contribui, o estresse contribui muito com o aumento da capacidade, com o aumento das possibilidades de acidente de trânsito, assim como a questão do uso do álcool combinado com a direção. Porque o álcool não só aumenta o número de acidentes de trânsito, como também aumenta o potencial lesivo daqueles acidentes. Então, são mais acidentes e com uma maior gravidade no ferimento das pessoas. É isso aí. Muito obrigada pela colaboração, doutor Fábio. A gente vai finalizando o nosso podcast. Queria que você ficasse à vontade para trazer algum caso de embriaguez ao volante que tenha aí, né, acontecido, que o senhor conhece, que o senhor conduz algum caso. Deixar suas dicas também, seu canal de acesso, seu Instagram também, que eu sei que o senhor é expert nesse assunto. E a dica que eu dou é que essas famílias que estão aí, né, passando por esses problemas, contratem, de fato, um advogado especialista no assunto, porque os processos são lentos, infelizmente, essa é uma realidade, e se não tiver um advogado, né, eficiente, competente, conduzindo o processo, pode ser que haja, né, no criminal uma prescrição do crime, né, ou aí no cível uma condenação em que a pessoa nunca vai ver esse dinheiro, uma execução frustrada. Então é importante que se tenha, de fato, um advogado especialista. A grande pergunta que me fazem como um advogado que geralmente está aí em alguns casos de repercussão, como você falou, a gente faz isso muito por amor, pela história que a gente tem no trânsito. Fui estagiário da Delegacia de Delírio de Trânsito, fui estagiário do Detran, fui servidor comissionado do Detran. Então a gente tem uma história com automobilismo, apaixonado por automobilismo. Aí as pessoas me perguntam com relação às punições no trânsito, com relação aos crimes de trânsito. Tem muita gente cumprindo pena. Infelizmente, as pessoas que estão cumprindo pena são os familiares das vítimas. Elas cumprem uma pena que é uma pena perpétua. Uma, porque não vão ter contato mais com aquele familiar. Nenhuma resposta, nenhuma condenação civil, criminal vai resolver esse problema, vai ser satisfatória. E outra, a demora. A lentidão da justiça, muitas vezes, é uma pena que quem está pagando é o familiar dessa vítima. São os envolvidos. E digo ainda, inclusive o processado, que deve ter uma pena efetiva no momento rápido, né? A pena, ela tem um caráter dúbio. Uma é reprovação pelo ato praticado, a outra é pedagógico, e isso não existe. Eu venho aqui, assim, aproveitar esse momento para mandar um abraço, né? E a gente se emociona sempre, porque eu vou lembrando daquela mãe que me liga e os áudios que às vezes eu tenho aqui, das pessoas chorando, Fábio, doutor, não vai acontecer nada.
A gente se sente, se compadece com isso, briga, mas as questões processuais, as etapas, elas têm que ser cumpridas, né? E a gente entende que o judiciário está soberbado de casos e que essa demora não é algo voluntário do judiciário. Proposital, né? Não é proposital. Porém, algo tem que ser feito. Algo tem que ser feito, porque esse número de acidentes é uma verdadeira guerra que a gente vive, e isso a gente não consegue, sem o poder público estar efetivamente combatendo isso de alguma forma, de várias formas que tem como fazer. Nós vamos estar sempre aqui, voltando aqui para falar, enxugando gelo, falando a mesma coisa, que houve acidente, houve morte, houve efeito colateral, houve vítima e houve família que vai cumprir essa pena de um processo de 5, 10 anos para ver efetivamente. Às vezes aquele familiar perdeu para ele perdeu tudo. E ele só se apega naquele processo para dizer o seguinte: olha, honrar o nome daquele familiar e falar, eu fiz tudo. E a justiça foi feita. Não é vingança, é justiça. O direito penal ele não pode ser usado como uma forma de vingança, mas ele tem que ser exemplo de justiça. Esse é o recado que eu deixo. Exatamente. É uma triste realidade, né? A gente também se compadece e acredito que o senhor deva receber muitas perguntas dos familiares assim, né? Por que esse causador desse acidente, dessa pessoa que tirou a vida da minha filha, não está preso, né? Aí, só para fechar, queria que você explicasse um pouquinho sobre a questão da prisão, né? Já vi várias matérias de grande repercussão também, mas por que não está preso? Fica preso um pouco e daqui a pouco sai. Eu acredito que essas famílias ficam, né, mais sentidas ainda por conta disso, né? O causador do acidente que matou minha filha está solto aí, vivendo uma vida normal, e nós estamos aqui nesse martírio, né? Eu tenho áudios, inclusive, dessa semana referente a isso. É porque, assim, a questão do acidente de trânsito, em regra, os acidentes que geram lesões e mortes no trânsito é um crime sem intenção. Ninguém sai de casa para atropelar ninguém, para sofrer um acidente, para se envolver num acidente em que outra pessoa vai perder a vida. Porém, existem alguns acidentes que você não pode tratar da mesma forma. São ações totalmente distintas que estão sendo punidas da mesma forma. E isso gera uma sensação de insegurança e de impunidade muito grande. Porque eu não posso tratar uma pessoa que sai de casa, acaba se distraindo ou mesmo eventualmente se envolvendo num acidente que tira a vida de uma pessoa, com uma pessoa, por exemplo, que está apostando corrida numa via pública sob efeito de álcool, ou que até aquele momento, né, ele se envolve no acidente, e quando se envolve no acidente, para ele, tanto faz como tanto fez o resultado. Ele simplesmente vai embora. Então, a pessoa que não socorre, se envolve no acidente e deixa aquela vítima agonizando, se até aquele momento ele não queria aquele resultado, a partir do momento que ele foi embora, sem olhar para trás, sem saber da consequência daquilo, ele assumiu o risco da consequência mais grave. E isso é tratado no direito penal como dolo eventual. Ele assume o risco de produzir aquele resultado mais grave. Isso muitas vezes não pode ser identificado no momento do acidente, no flagrante. Eu vejo em alguns acidentes se criticando um delegado que arbitrou uma fiança num acidente desse. Ele não pode ser crucificado, porque as investigações é que vão dizer lá na frente, e elas têm que ser conduzidas de maneira muito técnica. Por isso, às vezes, é importante contratar um advogado da sua confiança, um criminalista, para acompanhar isso, porque ele pode identificar ali um requisito do dolo eventual. E aí, esse crime ele não vai ser julgado nos moldes do Código de Trânsito, mas sim do Código Penal, e a pena pode ser altíssima, inclusive passando de 30 anos, dependendo se houver morte no trânsito, né? Às vezes o dolo eventual ele vai para um homicídio qualificado pela natureza torpe, né? Por motivo fútil, quando a pessoa não deu nenhuma chance de defesa da vítima. Então a pena é alta, e a gente tem que entender que
Acidente pode acontecer com qualquer pessoa, mas se envolveu no acidente, socorre ou providencia. Eu não consegui socorrer porque eu já vi caso da pessoa sair do local do acidente por risco da própria vida. Isso sim. Mas o que ela tem que fazer? Ela liga para a polícia e fala, olha, eu acabei de me envolver no acidente, atropelei, estou em tal lugar e eu tive que sair daí por conta da minha própria vida. Totalmente justificável. O que não dá é para alguém que olha para trás, olha para trás, vê que uma pessoa está ali agonizando e vai embora. Nossa. Essa pessoa ela assumiu o risco de produzir o resultado mais grave, e isso não é crime de trânsito, isso é crime do Código Penal 121 e é dolo eventual. E numa condenação, com certeza, ficará preso por um bom tempo, né? Nós sempre representamos pela suspensão cautelar da CNH, que pode ser dada pela Justiça Criminal. Né? Então a gente representa, às vezes o delegado mesmo representa a suspensão cautelar para que esse condutor não se envolva no acidente até apurar a real condição dele de culpado ou não. Isso aí, quero agradecer, parabenizar pelo seu trabalho, que eu sei que, além de ser um advogado especialista no assunto, é um ser humano com um coração muito grande e tenho certeza absoluta que faz um trabalho brilhante para a família dessas vítimas, né, que tanto sofrem. Parabéns, continue assim, fazendo a diferença. Quero agradecer também ao Coronel Wellington e parabenizar também pela diferença que faz no seu trabalho, junto aí ao seu gabinete, à frente parlamentar, não é isso? E agradecer muito a presença dos senhores aqui no nosso canal, dizer que o canal está de portas abertas quando quiserem retornar, trazer mais demandas, né, mais assuntos interessantes. Esse assunto de hoje foi um assunto muito interessante que a gente espera que possamos ajudar muitas pessoas, principalmente com o nosso dever como advogados de informar e que as pessoas possam, de fato, se encorajar e buscar os seus direitos. Estamos aqui justamente para isso. Pedir mais uma vez para todo mundo seguir o nosso canal, seguir a nossa página no Instagram, @Pimentel Miranda Advocacia, no canal no YouTube, As Irmãs do Previdenciário. Queria pedir também para que vocês possam deixar o @ de vocês do Instagram também, caso possível, caso tenham interesse. E ficamos até uma próxima oportunidade. Muitíssimo obrigado, desejamos sucesso, um ano maravilhoso para todo mundo e que Deus abençoe. Sim, nós também agradecemos. Gostaríamos de deixar nossos endereços das redes sociais, no Instagram, @deputado Coronel Wellington e @Coronel Wellington. Dizer que nós estamos aí num mandato porque é um projeto de Deus na vida da gente, porque nós nos permitimos não nos corromper em momento nenhum desse processo eleitoral. E estamos lá de portas abertas como servidores para receber qualquer sugestão de projeto de lei, de cobrança de alguma instituição ou de algum poder público a nível municipal, estadual e federal, e que nós estamos muito felizes do que nós estamos participando aqui. Agradecer muito a todos vocês, as irmãs do Previdenciário e de forma individual a você, Juliana, né, pelo espaço e pela oportunidade que abriu para a gente aqui. Fica feito o convite de você participar lá, né, da Tribuna Popular e também de fazer uma visita no nosso gabinete. Convite aceito. Obrigado. Foi um prazer. Eu sou fã e amigo, né, de muitos anos, então muito obrigado. Lá o meu Instagram é @fabio.marcal.adv, né? Segue lá que de repente tiver qualquer dúvida a gente está à disposição. Isso aí, muito obrigada.